O Flamengo anunciou não. O Flamengo está muito perto aí de uma negociação com o Gerson, né? Isso foi notícia ontem no Globo.com. O Flamengo querendo aproveitar a insatisfação do Gerson no Olympique de Marselha e vai provavelmente ter que pagar um valor alto para o Gerson voltar ao Flamengo. Que, de acordo com o Globoesporte.com, o jogador já se interessa, o Flamengo se interessa, o Olympique se interessa, mas agora estão sendo avaliados os valores. Qual a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo, o tamanho dessa volta se ela acontecer, e você também chamou atenção para o goleiro Rossi, né? Que está tudo muito bem encaminhado e que você trouxe essa informação aqui na Jovem Pan há 6 dias. Eu estou falando isso desde lá de Guayaquil, inclusive, do Rossi. Ontem os argentinos estavam lá em Polvorosa, ligando, mandando mensagem para saber mais detalhes. Eu não vou me basear na apuração dos colegas do Globo Esporte, com todo respeito, vou me basear naquilo que eu apurei. Situação do Gerson, primeiro, acho que está vendo uma precipitação. Tem gente já indo para a Aeroflá esperar o Gerson. Sabe? Vai chegar amanhã. Não tem Aeroflá para o Gerson. Calma. Assim, você tem que entender o contexto. Primeiro ponto, assim, eu acho que é importante colocar o seguinte. Primeiro, o Gerson não fracassou lá, o Gerson jogou muito bem. Só que saiu o Sampaoli do nada ele foi embora, que é aquelas coisas do Sampaoli, ele foi embora, agora já está no Sevilha, estava fazendo uma peregrinação aqui pelo Brasil, mesmo mostrando a cara e tudo, né? Foi em programa de televisão que ele nunca tinha ido da entrevista, mas ele pintou o Sevilha e voltou para a Espanha. Mas ele estava no Olympique, o Olympique foi vice-campeão francês, só atrás do PSG, o Gerson jogou muito bem, teve acho que 10 gols, 11 assistências, teve uma ótima temporada com o Sampaoli. Eu acho até que já se pagou, porque só a classificação para a Liga dos Campeões, e ele teve um peso importante nesse contexto, já paga com sobras aquilo que custou o Gerson. O cara já sai de 50 milhões de euros quando vai para a fase de grupos, é um negócio absurdo, né? Então, só que mudou o técnico, a saída de São Paulo chegou o croata, o Igor Tudor, que estava no Hellas Verona da Itália, e esse cara, simplesmente ele não escala o Gerson. Ele quer o Gerson, quis uma função que não deu certo, ele encostou o jogador. E a gente sabe como funciona, o Vampeta jogou lá, sabe. Quando o técnico não gosta do jogador, ele encosta e acabou. Ele encostou um monte, ele brigou com o Bruno, brigou com o Paulé, o Payet também. Todo mundo no banco. O cara chega e barra e acabou. Não há nenhum sinal de que o técnico vai sair. Então, claro, há jogadores insatisfeitos. O Gerson é um deles. O pai do Gerson começa a falar com colegas da imprensa e tudo, bababá. Antigamente ele falava que ia para o Arsenal, para o Borussia Dortmund, ia para o Tottenham, não foi para lugar nenhum. Foi para o Olympique porque o São Paulo pediu. Mas enfim, aí ele começa a pilhar a galera aí, os coleguinhas da imprensa. Aí começa o zum. O que existe hoje o Flamengo já fez um contato com o Olympique, mais ou menos o seguinte, olha, se vocês não quiserem, eu quero. Vamos conversar? Mas o Olympique não vai entregar assim, de mão beijada, o jogador custou 25 milhões de euros, que é um investimento altíssimo para o clube, né? O Olympique não é o Manchester City. Então é um investimento muito alto e ainda teve bônus ainda porque ele atingiu algumas metas, entre elas a classificação para a Champions e o vice-campeonato francês, que é quase o título, né? Porque se o PSG não fizer tudo errado como na temporada anterior e perdeu para o Lille, ele ganha o campeonato, os outros brigam pelo segundo lugar. E o Olympique foi o segundo colocado, foi a melhor campanha em um bom tempo. Então o Flamengo já sinalizou que quer o jogador. Eles devem ao Flamengo ainda, do parcelamento, 5 a 6 milhões de euros. E o Flamengo tem 20% sobre o jogador. Então, aí é questão de chegar numa conta. O que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer, mas acho que não vai ser tão rápido. Porque eu imagino que seja um contrato difícil de amarrar. O Flamengo abre mão dos 5, 6 milhões de euros que tem para receber, vai ter que dar uma compensação para chegar no valor mais alto, que eu não sei qual vai ser. E aí, o que vai medir aí o tamanho dessa grana? O percentual que o Olympique de Marseille vai ficar do jogador de uma futura venda. Ele tem 25 anos ainda, né? Ele ainda é novo. Embora já tenha ido de novo, pode ser que volte. E isso deve levar um bom tempo. Eu não acredito, vou ficar muito surpreso se uma negociação dessas acontecer em poucos dias. Por quê? Porque tem um contrato, a minuta vai e volta, isso aqui eu não concordo, e nem chegou nesse estágio ainda. E mais, tem 2 meses para você fazer isso. Ele só pode sair na janela em janeiro. O futebol vai parar. Isso aí surgiu do nada, não tem nada de Caio Jorge. Isso aí, tem muito empresário que usa de jornalistas e outros aí, que não sei se são jornalistas, que vazam nomes da imprensa. Então, quando o camarada está escondido, aí ele vai para o Palmeiras, vai para o Flamengo, são os clubes que têm dinheiro, é só vazar que o jogador vai para o clube e tal, e aí o nome do cara fica na pauta. Vai que, né, rola alguma coisa. Ele até se machucado, Caio Jorge, não sei como é que ele está agora fisicamente. Lesão igual do Ronaldo, lesão feia. E o Rossi está muito bem encaminhado. O Rossi é o goleiro seguinte, do Boca o Flamengo Juniors. já procurou, já tem tempo isso, já tem mais de mês, ou talvez até mais, os agentes do goleiro argentino, e falaram, nós queremos o Rossi. Ele fica livre no meio do ano. Ele quer vir, tanto que ele não vai renovar com o Boca. E agora o Flamengo deve procurar o Boca a qualquer momento, se é que já não procurou. E eu falar, Boca, o goleiro vai embora de graça no meio do ano. Eu te dou aqui um Caraminguá,
uma compensação financeira, você me libera ele na virada do ano, você já contratou o Romero, ex-seleção argentina, que vai ser o seu titular em 2023, e já libera o cara. Senão vai ficar aí custando dinheiro, pagando salário, no banco, insatisfeito. Mas aí vai ter que ver o que o Boca vai querer ganhar, se o Boca vai ficar de orgulho, tipo, também não libero, ou vai aceitar uma grana. Se isso não acontecer, o Flamengo vai empurrar até o meio do ano. E a ideia é ter 2 goleiros, no caso. O Flamengo só tem um Santos, né? Os outros não são confiáveis, né? O Rossi é um goleiro muito controverso na Argentina, né? Ele é pegador de pênalti, mas muita gente questiona, a gente que o vê mais de perto, com mais frequência, a qualidade dele como goleiro. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada, porque eu não vi tantos jogos assim do Rossi para ter uma opinião mais amadurecida a respeito. Mas muita gente que vive lá, que acompanha lá o futebol argentino, até aqui no Brasil, que vê tudo que é jogo do Boca, fala que ele é um goleiro de altos e baixos, muito pegador de pênalti, mas que tem algumas deficiências. Tem 26 anos, acho. 26 para 27 anos. Mas esse eu acho que vai acabar vindo. Agora o Gerson é isso, é uma novelinha que deve se arrastar. Não acredito que seja tão rápido. Não vai ter Aeroflá amanhã, calma, gente. Não precisa ir para o aeroporto, ele não vai chegar amanhã assim. Calma. Pode ser que ele venha assim durante a Copa do Mundo. Calma. Né? Porque aí ele pode ter uma folga. Aí, de repente, ele pode vir para cá. Eu já estava indo para o aeroporto. Calma, calma. Agora, eu acho que vai acabar vindo, porque outra coisa que deve acontecer, creio eu, o Olympique vai tentar enfiar o jogador em algum clube na Europa que pague 25 milhões que ele gastou ou mais. Mas aí o jogador é meio aliado do Flamengo. Ele pode falar, não quero. A não ser que pinte um negócio muito surpreendente, um clube muito legal. Que aí ele fala, aí eu quero. Agora, o clube menor e tudo, ele pode falar, não quero. Não tenho interesse em jogar nesse time aí, eu quero voltar para o Brasil. Se o jogador falar que não vai, não vai. E o Flamengo joga com isso, claro, né? Vamos falar com o português, claro. Ele joga com o quê? Ó, eu estou aqui te esperando. E outra coisa, quando o Flamengo vendeu o jogador, ele precisava vender por conta da pandemia, né? Ele precisava de dinheiro para fazer a roda girar, porque não tinha sócio-torcedor, caiu o sócio-torcedor, não tinha bilheteria, todos os clubes, a economia mundial teve um impacto da pandemia. Hoje é outra situação, o clube vai faturar em torno de 1,3 bilhão de reais nesse ano, com premiações, etc., deve chegar a esse valor, então ele não está no perrengue que estava na época que vendeu o jogador. Então ele pode fazer o investimento. Entre investir, abrir mão de 5, 6 milhões do que tem a receber, a perder de vista, até 2026, e pagar uma grana que certamente será parcelada para ter o Gerson de volta e contratar um outro jogador da mesma posição, é muito melhor trazer o Gerson de volta. Porque ele tem 25 anos, ele é novo e ele ia chegar e botar para jogar. Ele conhece tudo ali. Ele não queria ir embora, né? Ele foi muito em função até da situação do clube. O clube tinha que vender. E isso passa pelo que nós falamos ontem. O Flamengo vendeu um dos seus principais jogadores porque precisava da grana. Teve uma pandemia, gente. Pô, mas o Gerson, o Flamengo, não tem jeito, tem que vender, foi o que pintou. Proposta muito boa. Vende o jogador, para poder ter dinheiro, poder manter as contas acertadas. E aí passou a pandemia, essa coisa toda, voltou o público, o time voltou a vencer campeonatos importantes e a grana está entrando. Tem premiação dos patrocinadores também, né? O fornecedor de material esportivo dá uma grana por título da Libertadores, por título da Copa do Brasil. O brasileiro, se tivesse vencido, também receberia. Então esse é o cenário. Eu acho que vai acontecer, mas eu acredito que demora um certo tempo, porque não é uma negociação simples. E eu duvido que os franceses simplesmente entreguem o jogador. Eles vão mapear o mercado, vão pensar se alguém está interessado. Sei lá, pinta um time da Premier League, que de repente quer o jogador. O técnico lá fala, não conheço, esse cara é bom. Contrata. Quanto custa? Se der os 25 que eles gastaram, eles vendem. Por um time da Premier League, 25 milhões de euros não é tanto dinheiro. Não. Entendeu? Aí de repente você, aí o Gerson pensa, Premier League eu gostaria de ir. Ele pode não vir para o Flamengo. Pode acontecer isso também. Eu tenho, assim, não vou dizer que eu tenho certeza, mas é óbvio que o Olympique vai tentar encaixar em algum lugar que dê a ele a grana, que é o que mais interessa para o time francês. E pode ser também que o João Gomes tenha proposta, né, Mauro? Pode ser até o Flamengo fazendo aí uma gestão de... Você acha que não? Você acha que o João Gomes tem possibilidade de sair nessa janela? Eu não acho o João Gomes jogador tão competitivo lá fora, não. Tenho falado isso aqui já há algum tempo. Para mim, o João Gomes é uma espécie de um Coelar. Rouba muita bola, muito aguerrido e tudo, mas do meio para frente ele produz muito pouco. Eu acho que isso dificulta muito o jogador da posição dele de se destacar e ser competitivo no mercado lá de fora. Pode acontecer, alguém se apaixonar pelo futebol dele e não contrata o garoto. Mas eu acho que o que ele produz em campo emociona muito a torcida, mas não empolga tanto quem vê com um olhar mais técnico buscando um jogador. Eles gostam de volante que joga. Rouba a bola e joga. E ele do meio para frente, ele não produz, ele não chuta no gol quase, ele não tem tiro de média distância, ele não dá assistência. Ele não é um jogador que participa ofensivamente tanto assim. Ele participa muito na retomada da bola. Ele é ótimo fazendo isso. E é muito aguerrido, a torcida adora, jogador com muita raça e tudo mais, criado no clube, torcedor do Flamengo. Mas do meio para frente, é o caso do Coelar. É bom lembrar, o Coelar era titular do Flamengo. Ele não era titular por causa do Márcio Araújo, que o Zé Ricardo gostava mais do Márcio Araújo, né? Teve isso. Mas quando chegou o Jesus, o Coelar já estava jogando como titular, né? Desde do Rueda ele virou titular. E o Jesus, ele não fez muita questão quando o Coelar foi vendido para o Al Hilal, lá, do Al Ali, né? Da Arábia Saudita. Por quê? Ele queria investir no Arão.
Porque na visão do Jesus, que é essa visão dos técnicos europeus, eu quero o volante que joga. O Arão é um volante que joga, ele tem passe longo, ele chega na área para cabecear, ele tem um passe mais qualificado do que o Coelá. Aí ninguém entendeu muito, mas era isso. Ele fez o Arão jogar de volante, e o Arão jogou muito bem. E levou agora para lá. Posição do Vampeta. Eu gosto do Arão, sempre gostei. Você gosta também do João Gomes, mas você concorda com o Mauro? Falta ainda ele chegar melhor na frente? Antes a gente vai pro break. Falta isso tudo. Rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Devia dar um kiss, ele faz a pergunta e para. E depois ele para. É uma estratégia, né? Não deixar. É uma estratégia. Mas dar um kiss assim, Eu não campeão. deixar o cara falar Então e depois por que cortá-lo. perguntou? Tem toda uma técnica. Primeiro você chama lá hoje. e depois você chama. Então tá bom, então eu repito a pergunta. Você concorda com o Mauro? O João Gomes ainda falta para ele ser competitivo no mercado europeu, jogar mais pra frente, chegar melhor na frente? Tá meio tonto aí, você. A pancada foi dura, hein? Que pancada. Olha. Ele sabe a pancada. Nossa. Tá meio tonto. Sabe? Tem Contou pra potencial, você fala, né? tem potencial, mas tá meio. Pensando que o mal de Pax não pega, não. Cara, que isso, cara? Umas pancadas. Isola, irmão. Não, mas tá voando, tá guardado. Vamos pra Austrália. Viver com os tubarões. Não, assim, falta mesmo os fundamentos assim, o João Gomes, o Duqueiroz, e arrematar de fora da área. Né, de chegar mais na área mesmo. Melhorar o passe também. Melhorar o passe. O Irarão, eu sempre falei, ele jogava leve. Entregamos um prêmio pro Irarão. Foi. Né, de melhor jogador da posição dele no Campeonato Brasileiro. E a volta do Gerson, eu tava lendo, quem que joga com a 8 mesmo? É ele mesmo? É o Gerson com a 8. Não, mas quem foi que falou? Falou, eu aceito dar a camisa pro É o Gerson. Thiago Maia, que joga Thiago com a 8. Maia falou, saiu ontem. Na rede social, alguém falou, saiu, Thiago, você vai ter que dar a camisa pro Ele Gerson. falou, não, Tudo bem, tudo bem, eu tava lendo isso ontem. Desde que eu E tenho meu falaram a mesma lugarzinho. coisa pra ele, falaram a mesma coisa pra ele no Vidal. Falaram, vai ter que dar sua camisa pro Vidal. O Ele Vidal tá bom, pegou, pro Vidal. Coitado do Thiago Maia. Eu só acho o João Gomes o seguinte: o João Gomes do Flamengo não vai ter nada a ver com o João Gomes que vai para a Europa. Lá ele vai ter uma evolução tática e técnica muito grande. Muito grande. Então eu confio muito nesse rapaz. Eu acho ele um jogador muito moderno. Um jogador, por isso que eu sempre falo, tem dois jogos: o jogo da TV e o jogo do campo. No campo você vê o cara em todas as partes. Né? Você esteve lá no Maracanã outro dia, né? Em todas, é impressionante, ele está em todas as partes, está lá na lateral esquerda, quando você vê ele está na lateral direita, aí se ele pega um técnico de qualidade, sabe, um Klopp, um Guardiola, um grande treinador, o que vai fazer com esse garoto? Vai fazer ele evoluir muito nas suas deficiências. Então, o João Gomes é um garoto ainda no futebol brasileiro, que tem essas limitações citadas pelo Mauro, mas eu acho que uma transferência para ele ia ajudar demais na sua evolução no aspecto tático, técnico e tático, jogando no futebol europeu. Acredito demais nele. Eu acho que um jogador que para a próxima Copa eu tenho certeza que ele vai estar na seleção brasileira. Sério? Tenho. Para mim o melhor é o André. O melhor da posição. É bom também. É o André. Para mim é o André. Danilo, João Gomes, Duqueiroz e André. Eu sou o André. Bom, a gente está voltando aí para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora no momento perfeito para calar a boca do Flávio Prado, viu? Eu aproveitei a pausa e pum! Voltamos para Não, você foi bem, agora foi. Rádio Jovem Pan, agora você não dá um cono, agora você no foi. YouTube. Agora, você concorda com o Nilson? João Gomes pode até ter chance na seleção? Eu também gosto mais do André. Eu acho um jogador de nível mais alto do que o João Gomes. O João Gomes é um bom marcador, é um jogador que se movimenta bastante, mas eu acho o André muito mais criativo, eu acho o André, eu vejo... Inclusive, eu diria assim, se vier um clube europeu observar, provavelmente ele leva o André e não o João Gomes. É um jogador no nível mais elevado, que precisaria de menos... Isso que o Nilson falou, é claro, se ele for para a Europa, ele vai crescer taticamente. Mas o André está mais perto do nível que se espera lá. Então eu gosto muito do André. Eu acho o André jogador realmente de um nível muito elevado. Agora, ó... O Mauro Betti hoje ele veio pro programa sem estar escalado, ele é completamente Novidade. maluco, mas daqui a pouco ele tá entrando aí com a gente. Agora, Mauro César Pereira, eu vi uma declaração... Batata tá assando, todo mundo quer trabalhar. E que eu falei, eu vou falar sobre isso com o Mauro. E aí, nem na zoeira não, que a gente sempre zoa. Mas agora, você viu que o Rodinei, ele assumiu numa entrevista pro Globoesporte.com que realmente a marcação não é o ponto forte dele? Não, mas ele falou de uma maneira legal. Olha como é que ele falou. Mas ele falou de uma maneira legal. Ele falou assim,
Não sou um grande marcador. Não precisam ficar me falando isso toda hora. Eu sei minhas limitações. Mas aí olha o que ele fala. Se eu fosse um grande marcador, um cara que ataque muito bem, faz gols em todos os jogos, eu estaria no Bayern, no Real. E não no Brasil, com todo respeito. Não, ele não estaria, porque mesmo com o que ele produz ofensivamente, ele não tem nível para jogar nesses times. Ele não tem autocrítica nenhuma. Ele não aceita. Não, claro. Porque ele consegue ser um razoável lateral no apoio, ele vai jogar no Bayern, no Real Madrid? Não vai jogar. Ele não vai jogar. Se ele fosse um bom marcador, ele seria o lateral do Flamengo até o final da carreira. Entendeu? Ele teria nível para ficar nesse time, o que é um problema dele time é fortíssimo defensivo, no Brasil. mas ele não é essa Coca-Cola toda do meio pra frente, gente. Peraí, ele tá pensando que ele é o quê? Que ele é o Leandro? Não, mas ele fala isso também. Ó. Não, ele fala assim, ó. Ele não é um jogador brilhante do meio pra frente. E pra jogar nesse nível aí desses times que ele citou, ele teria que ser muito melhor do que ele é. Com a bola e no ataque. Então, calma, falei que tá faltando autocrítica. Mas é uma autocrítica dele, né? De não saber defender. Estranha, mas achar que ele, se soubesse marcar um pouco melhor, jogaria. Mas o Flamengo já arrumou um cara pra posição pro ano que vem? Não, vai jogar o Varela e ele talvez contratar mais um. Acho que deveriam contratar, porque o Mateuzinho também é outro que acho que não. Já é não certo, passa na Mauro, prova. que o Rodinei sai? Porque teve tudo isso. Fica, O Rodinei Gabigol já tá saindo cantando. agora. Só vai ficar se a diretoria resolver partir para uma atitude populista. Que aí é atitude populista. A torcida fica naquela farra de fica, vai e renova. A decisão da saída dele é encarada como um fim de ciclo. Eles sabem o que é o jogador, né? Os altos e baixos. Teve um momento de alta agora, né? Não fica achando que vai ficar do alto o tempo todo. A tendência até é piorar. Vai ficando mais velho, né? Não é, ele mesmo sabe que ele é um grande marcador e tudo mais. Foi o último esse ano, fez o papel dele, que bom, que fica feliz. Ele toda a felicidade, mas é engraçado ele achar que se ele marcasse um pouco melhor, ele ia jogar no Real Madrid. Não, tem que ser justo. Não, ele fala assim, ó, ele fala de tudo. Ele fala, eu sei minhas limitações, se eu fosse um grande marcador, um cara que ataca muito bem e faz gols em todos os jogos, eu estaria no Bayern. Entendeu? Ele fala no geral. Você não era completo. Aí é aquela coisa também, né? Aí, pô, se fosse o Messi, né? Tava onde, né? Aí é outra história. Aí, Meio que assim, né? Estão me cobrando pelo que eu não sou, né? Agora, a coisa que as pessoas falam, assim, isso é coisa engraçada. Não precisa falar toda hora. Tem que falar. Cada vez que ele entrar em campo e que ele jogar mal, a função do jornalista, do torcedor, é falar. Ué, então vai jogar no time pequeno que ninguém vê, ninguém vai falar nada. Joga no Flamengo, irmão. Vai ser tema de debate, de elogios também quando ele vai bem. É simples assim. A dificuldade das pessoas entenderem é o seguinte: por que falam tanto do jogador? Cara, que você joga num time grande, então você vai ser alvo de comentários, de elogios e de críticas. Se você jogar num time pequeno, ninguém vai falar de você. Ninguém vê você jogar. É simples assim, no mundo inteiro é assim. Então você jogando num time que dá visibilidade, é pro bem, é pro mal. O fica Rodinei é o lado bom. A torcida pedindo para ele ficar, com um gesto até de meio farra, meio gratidão também, porque ele de fato fez boas partidas e foi fundamental no gol que deu o título da Libertadores ao Flamengo, deu o passe. É meio Bina, é melhor que o Eto'o, né? Isso. E tem Fez esse a lado tabela também, com o né? Everton Ribeiro. E, assim, e o Maracanã é muito sarcástico, né? A arquibancada, a gente nunca sabe até que ponto fica Rodinei. Sério. Tinha o Maurinho e Seleção, lembra? O Maurinho e Seleção. Maurinho lateral direito também, que veio do Bragantino. Exato. E teve uma muito boa uma vez. O Maurinho e Seleção. E o 1º de abril. Aí depois teve o Fábio Baiano. O Fábio Baiano estava no banco uma vez, sabe? O Fabiano está no banco. Aí sai para fazer aquecimento ali na beira do campo ali. Aí começa, Fábio Baiano não. Quer dizer, antes do cara entrar, já Cara aquecendo. E o Obina é melhor que Eto'o, que era uma ironia óbvia. A arquibancada do Maracanã tem essa pegada também, assim. Você não pode levar 100% a sério tudo que sai dali, não. Às vezes é pura zoeira, né?